Olá, meus aconselhados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Rodrigo Marrocos e olha só, o frio já está presente entre nós. O inverno começou, eu até coloquei meu casaco aqui, mas essas condições são muito propícias a várias doenças. Dentre elas, a doença que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é super importante para as culturas da batata e do tomate. Eu estou falando da requeima, que é uma doença muito importante. E aqui a gente vai falar várias estratégias de controle para que você possa ter uma performance muito melhor aí no campo. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, principalmente aqueles que trabalham com batata e tomate, com os bataticultores, os tomaticultores, faça chegar esse vídeo para eles, pois aqui nós teremos muitas informações bacanas. E deixe no comentário aqui, como que você tem feito o controle da requeima aí na tua propriedade. Vem comigo! A requeima ela é causada pelo homiceto Phytophthora infestis. É uma das doenças mais impactantes da história, por ter causado a grande fome da Irlanda. Esse é um evento histórico que afetou fortemente toda a humanidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no próximo vídeo que a gente fazer aqui no canal, sobre as curiosidades da requeima. Mas olha só, ela ataca principalmente as culturas da batata e do tomate, mas também pode atacar outras solanáceas. Ela é capaz de devastar completamente as lavouras, principalmente quando ela encontra as condições climáticas altamente favoráveis para ela. Sua rápida disseminação e severidade dos danos faz com que essa doença represente um desafio muito grande, principalmente relacionado à segurança alimentar e à economia global, exigindo de vocês produtores e todos nós que trabalhamos com essas culturas uma responsabilidade muito grande para poder fazer um bom controle dessa doença. Mas olha só, os danos que ela causa é terríveis. O principal dela é que você começa a ter um impacto diretamente na área foliar, que é onde a gente tem a produção de fotossíntese pelas plantas. Ela destrói esses tecidos, começa a necrosar, e aí pode atacar folhas, hastes, pecíolos, ramos, e podendo, numa situação muito mais crítica, atacar os frutos e os tubérculos. Esse é um ponto muito importante porque essa doença ela começa a necrosar fortemente os tecidos, e aí você vai ter um impacto na qualidade e na produtividade. O impacto na produtividade é notório, principalmente quando você começa a perder essas áreas foliar, você compromete a produção de fotossimilados que vai encher os frutos e os tubérculos. E quando você tem o ataque direto nos frutos, como a gente vê nessa foto aqui, você tem esses frutos mais enrijecidos, eles começam a ficar mais escuros e aí perde completamente seu valor comercial. E quando as condições climáticas, principalmente em alta precipitação, é muito forte, você pode fazer com que esses esporos cheguem até os tubérculos e aí você tem esse comprometimento, como a gente vê aqui na foto, que detona completamente o tubérculo e ele fica impróprio para o consumo. E o mais impactante dessa doença, que causa mais espanto, é que ela pode devastar completamente a área foliar, provocando a morte completa da planta. Com isso, você pode chegar até perdas de até 100% na tua produção. Então é uma doença extremamente importante e necessária que a gente tenha uma atenção especial para poder fazer um bom manejo dela no campo. Quando a gente observa as principais condições ambientais que são altamente favoráveis para ela, a gente tem então atenção especial à temperatura e à umidade. A temperatura ideal para o desenvolvimento da doença gira em torno de 12 a 18 graus. Nessas condições, você tem um crescimento progressivo da doença e, consequentemente, o ataque dela fica muito mais severo. Porém, ela gosta de temperaturas mais amenas durante a noite, em torno de 10 a 15 graus, e durante o dia, em torno de 20 a 25 graus. Bem, essas temperaturas são também as ideais para a produção de batata e tomate nas regiões. E também é muito favorável para essa doença. Ela não gosta dos extremos, então temperaturas muito abaixo de 10 graus ou acima de 30 graus desfavorece a ocorrência da requeima nas lavouras. E a combinação disso com uma alta umidade realmente é um prato cheio para que a doença possa desenvolver e crescer progressivamente, causando severos danos. Falando de umidade, quando você tem água livre na folha, isso é uma condição extremamente importante para que a doença comece a ter as condições favoráveis para iniciar a infecção. Então, se você tem períodos de molhamento foliar muito longos, em torno de 4 a 6 horas, você começa a ter uma condição altamente favorável para que a doença infecte e comece os danos nas folhas, nas hastes e em outras partes da planta. Uma umidade relativa do ar acima de 90%
junto com essa água livre na folha, por um período de 4 a 6 horas, é um prato cheio para que os zoósporos sejam liberados e comece a penetração do tecido vegetal. A precipitação, que são as chuvas, elas são muito importantes porque favorece essa condição para que a doença comece a sua instalação e também os respingos das chuvas fazem com que você possa disseminar os esporos de uma folha para outra, de uma planta para outra, e com isso você favorece a disseminação e a progressão da doença na lavoura. Juntamente com o vento, são as condições ideais para a disseminação. O vento, ele principalmente favorece quando os esporos eles são levados a longas distâncias. Então ele pode levar de um lote para outro, de uma propriedade para outra, de uma fazenda para outra, e você tem que ter uma atenção muito especial. Principalmente se você tiver um vizinho ou uma área próxima que já tem a doença presente na lavoura, você tem que ter uma atenção especial com essa direção do vento, mas mesmo assim você tem que fazer o seu manejo preventivo para evitar que a doença se instale na sua propriedade. Aqui a gente vai falar sobre o triângulo da doença, que é importante a gente destacar para vocês, como a gente já fez em outros vídeos, que é necessário que todas essas condições estejam presentes para que a doença ocorra. A gente precisa ter o patógeno, ou seja, os esporos aí da riqueima presente no ambiente. A gente precisa ter os hospedeiros, que são no caso as solanáceas, principalmente as culturas que a gente fala aqui, que é a batata e o tomate. E a gente precisa ter as condições ambientais favoráveis, como a gente acabou de falar para vocês, principalmente a temperatura e a umidade, que são altamente favoráveis para a ocorrência da doença. Então, quando você tem um ambiente favorável, a presença do patógeno e a presença da cultura, aqui é um prato cheio para que a doença possa ocorrer. Porém, essa pessoa aqui, o ser humano, nós, técnicos, agrônomos, produtores, as pessoas que orientam os agricultores, tem uma responsabilidade muito grande para poder compreender toda essa situação, toda essa relação que existe entre esses fatores e poder ajudar, dentro do processo de identificação correta da doença a campo, fazer um devido monitoramento, um adequado monitoramento, para que a gente possa acompanhar as condições ambientais e não deixar a doença se instalar na lavoura. Decidir as melhores estratégias de controle e também fazer uma boa aplicação. Então, nós que trabalhamos diretamente com a cultura, temos uma responsabilidade muito grande de avaliar todos esses fatores e poder ajudar os agricultores a tomar as melhores decisões de controle. E falando nisso, a gente vai discorrer agora no vídeo quais são as principais estratégias de controle para que o produtor tenha sucesso no manejo da riqueima. A gente vai falar de estratégias genéticas, culturais, químicas e biológicas. No controle genético, infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem hoje disponíveis no mercado grandes variedades de tomate e batata que sejam resistentes à riqueima. Existem até relatos fora do Brasil, como vocês podem ver nessa foto aqui, de variedades com certa tolerância e resistência à riqueima. Por isso é importante que no Brasil a gente tenha um melhoramento genético voltado à produção de materiais que possam ter uma certa resistência ou tolerância. Nós temos no nosso mercado muitas variedades sensíveis à riqueima. Portanto, é importante fazer um manejo adequado dessas variedades, escolhendo assim as estratégias de controle para evitar que ela possa impactar muito na sua produtividade. Antigamente, até existiam algumas variedades de batata, por exemplo, mais resistentes à riqueima. Porém, essas variedades não têm muito espaço hoje comercialmente. Então, há necessidade muito grande de desenvolver novas variedades que sejam resistentes à riqueima no campo. Quando a gente fala aqui das estratégias culturais, eu vou discorrer aqui várias estratégias que vão te ajudar muito no manejo da doença. A primeira delas é a rotação de culturas. É importante você fazer uma rotação de culturas da batata e do tomate com gramíneas, evitando que você faça a rotação apenas com solanáceas, pois assim você não vai resolver o problema. Quando você quebra essa sequência, plantando, por exemplo, milho após uma batata ou um tomate, você dá menos condição para o patógeno se multiplicar a campo. Portanto, é necessário que você faça sempre a rotação de culturas, evitando ficar repetindo a mesma cultura ciclo após ciclo e até entre solanáceas. Se for necessário, é importante também que você possa deixar essa área em pousio por longo período, plantando, por exemplo, uma braquiária, um capim, utilizando a pecuária para que você possa quebrar esse ciclo das doenças que são favoráveis à batata e tomate, e aí após alguns anos você pode voltar a plantar normalmente. Então é necessário você fazer a rotação e a sucessão de culturas para desfavorecer a riqueima no campo. Outra estratégia cultural importante é você promover a eliminação dos restos culturais. É muito triste quando você vai numa área e você encontra uma situação dessa. Nessa área aqui, o produtor teve uma grande perda por pragas, porém ele abandonou a propriedade e essas plantas que estão presentes aqui no ambiente, elas vão continuar.
elas vão continuar multiplicando as pragas e doenças. Portanto, é necessário sempre que você terminar um cultivo, você faça a destruição completa dessas plantas para evitar que você fique multiplicando e proliferando pragas e doenças na propriedade. Principalmente se você for plantar áreas próximas ou se você tiver áreas de vizinhos, pois assim você vai estar criando pragas e doenças para atacar esses novos lotes. Portanto, é necessário você fazer uma boa dessecação dessa área, incorporando esses restos culturais para evitar essa proliferação de pragas e doenças no ambiente. Outra estratégia muito importante é que você deve eliminar as tigueras ou as plantas voluntárias que ficam nas áreas, principalmente quando você vai fazer uma rotação ou sucessão. A gente acabou de falar para vocês a importância de você fazer uma rotação com milho. Então, é necessário você continuar a monitorar essas lavouras, porque pode acontecer de você ter pedaços de batatas que ficaram no solo, que vão nascer uma nova planta, ou até tomates também que ficaram no ambiente, que vão essas sementes multiplicar, vão crescer e produzir uma nova planta, e aqui você pode ter multiplicação de pragas e doenças. Portanto, é necessário você acompanhar essas áreas de rotação e fazer um bom controle com herbicida dessas plantas voluntárias, evitando que aqui você tenha instalação de pragas e doenças, pois assim você não vai quebrar o ciclo dessas pragas e doenças. É necessário que você faça um bom controle dessas plantas voluntárias. Uma outra estratégia cultural importante é escolher as melhores épocas para plantio, evitando as épocas mais favoráveis para as doenças. Nesse caso aqui, a requeima, a gente está num período aqui muito favorável para ela. Eu acabei de falar para vocês que as condições de temperatura mais amenas, como a gente observa aqui nessa linha azul, são aquelas que têm as condições mais favoráveis. Então, nos meses de julho e agosto, como a gente está aqui, eu estou gravando esse vídeo agora em julho de 2025, a gente tem aqui as condições mais propícias para a ocorrência da requeima. Portanto, é necessário você escolher épocas menos propícias para a doença. Porém, é importante você sempre avaliar o custo-benefício disso. Eu conheço produtores que usam a estratégia de poder migrar de uma área para outra, de uma região para outra, evitando plantar, por exemplo, lavouras de tomate e batata nessas épocas mais favoráveis. É necessário que, mesmo que você venha a plantar nessa época, você faça um bom planejamento para que você evite que essa doença possa causar prejuízos e danos para você. Outra medida super importante é a escolha de sementes sadias e certificadas. Isso, principalmente na cultura da batata, é um ponto importante, já que a doença, como eu mostrei para vocês uma foto recentemente, ela pode vir no tubérculo e assim se multiplicar, causando aí dano para as outras plantas e o teu lote e a tua propriedade. É necessário que você faça uma boa inspeção, sempre adquire sementes de procedência de produtores certificados, para evitar que as doenças, não só a requeima, mas outras doenças e outras pragas, possam atacar a tua lavoura. É necessário que você faça essa boa avaliação, já que na história, a requeima, por exemplo, ela migrou de continentes através das sementes. Portanto, é necessário que você tenha uma semente sempre de qualidade na tua propriedade, evitando assim que ela possa entrar e atacar, impactando diretamente a sua produção. Outra estratégia muito importante é o adensamento de plantas. É necessário que você escolha um bom espaçamento, evitando aqui que você tenha um abafamento de plantas e uma criação de microclima que possa favorecer muito a requeima. Então, escolha o espaçamento mais adequado para a variedade, seja de tomate ou batata que você está plantando, principalmente na cultura da batata. Baseado no tipo da semente que você está utilizando, faça a escolha adequada do espaçamento, evitando assim que a doença possa encontrar condições favoráveis para a sua multiplicação, facilitando inclusive até a tecnologia de aplicação, já que se você tiver um grande adensamento, você não vai conseguir aplicar o produto no local que você deseja, portanto é necessário você fazer uma escolha do espaçamento adequado, facilitando assim o controle da requeima a campo. Outra estratégia muito importante é a frequência de irrigação. Principalmente nas áreas que você faz irrigação pivô central ou por aspersão, é necessário utilizar um túnel de rega adequado para o crescer da cultura naquele momento, porém evitar o excesso de irrigação. Pois como a gente falou para vocês, quando você tem muita água livre na folha, você tem um favorecimento da doença. Portanto, é necessário que você faça uma boa irrigação, evitando assim que você tenha excesso de umidade nas folhas. Para a cultura de tomate, de repente o sistema de gotejo é o mais adequado, pois assim você não vai ter o molhamento foliar e até facilita, por exemplo, no processo de fertirrigação. Então, a escolha do sistema de irrigação e a frequência de irrigação pode ajudar muito a controlar a requeima a campo. Por fim,
A última estratégia cultural é você evitar o excesso de nitrogênio. Você deve fazer uma adubação equilibrada, utilizando adequadamente os nutrientes no momento chaves necessário para as culturas e para as variedades que você planta. Você deve evitar ao máximo o nitrogênio em excesso, pois ele deixa a planta muito mais tenra e muito mais favorável ao ataque de patógenos, principalmente a requeima. Então você deve ter um equilíbrio nas aplicações, evitar o excesso e poder utilizar esse nutriente que é importantíssimo de forma adequada, evitando assim uma condição que pode favorecer a requeima e assim impactar na tua produtividade. Uma outra estratégia importante é o controle biológico. É bem verdade que nós temos poucos estudos aqui no Brasil e no mundo relacionado ao uso de produtos biológicos no controle de requeima. Porém, aqui no Brasil nós temos um produto, que é esse Bacillus subtilis aqui, essa cepa, que é registrada aqui no Ministério da Agricultura. É importante você fazer um bom trabalho de manejo, sempre utilizar essas ferramentas de forma preventiva e que pode contribuir para o manejo dessa doença. Portanto, é uma ferramenta que tende muito a crescer e eu acredito que nos próximos anos nós poderemos ter novas ferramentas que possam ajudar no manejo da requeima a campo. Um controle alternativo que pode ser utilizado para ajudar no manejo preventivo é a utilização de fosfitos verdadeiros. Nós sabemos que esse tipo de produtos eles podem ajudar no controle de homicetos, principalmente porque eles ativam a defesa da planta, fazendo com que assim a planta possa se proteger, evitando a infecção de vários patógenos. Porém, é importante você ficar atento para utilizar realmente os verdadeiros, e não aqueles que são disfarçados como fosfatos. Portanto, são ferramentas importantes e que podem te ajudar no manejo preventivo da doença a campo. Por fim, nós vamos falar do controle químico, que é a utilização de fungicidas a campo, que é aquela modalidade que é mais utilizada pelos produtores. Nós vamos discutir nos próximos slides quais são os tipos de fungicidas que existem no mercado e como que você pode melhorar a utilização dessas ferramentas e assim combater melhor preventivamente a requeima. É importante destacar que essa doença ela é muito agressiva, então sempre é necessário você trabalhar preventivamente, evitando a ocorrência da doença. Existe muito no mercado produtos que são chamados curativos. Porém, quando você tem uma condição muito agressiva e a doença chegou numa condição onde praticamente está devastando toda a parte folhosa, é muito difícil você segurar a progressão da doença utilizando apenas fungicidas. Portanto, é necessário sempre trabalhar preventivamente e a gente vai falar para vocês aqui alguns momentos chaves importantes para que você possa escolher as melhores ferramentas para controlar preventivamente a requeima. Quando você tiver uma situação onde o clima ele está com sol muito forte, temperaturas elevadas, umidade relativa do ar muito baixa, praticamente você tem condições desfavoráveis à requeima. Essas condições você pode utilizar apenas produtos protetores. Depois eu vou mostrar para vocês várias ferramentas que se enquadram nesse grupo de produtos. Então, quando você tem uma condição ambiental que não é tão favorável para a requeima, você pode utilizar apenas os produtos protetores que vão fazer um belo trabalho preventivo. Porém, quando as condições climáticas começam a virar, ou seja, você tem temperaturas e umidade relativa do ar, começam a ficar favoráveis, mais amenas, aqui você começa a ter uma virada de chave. E daí você precisa utilizar alguns produtos que são chamados, por exemplo, no mercado como sistêmicos locais, necessários para que você possa aumentar a potência do controle preventivo. Você pode utilizar protetores nesse momento? Com certeza. Inclusive, vou mostrar para vocês que existem vários produtos sistêmicos locais que são misturados já com protetores e que fazem um belo trabalho preventivo nessa fase. No entanto, quando você começa a ter condições altamente favoráveis à requeima, com precipitações, umidade relativa do ar muito elevada e temperaturas naquela casa que a gente falou lá, de 12 a 18 graus, você precisa ter uma estratégia um pouco diferente. A utilização dos produtos chamados sistêmicos, que no mercado muitos chamam de curativos, é necessário nessa fase aqui, pois você tem um risco muito grande de lavar os produtos que são aplicados nesse momento e você precisa utilizar produtos que realmente são absorvidos pela planta e que vão fazer um trabalho preventivo, evitando que a doença infecte, se colonize e cause danos diretamente à produção. Portanto, é necessário que nessa fase aqui você tenha uma atenção especial. De novo, existem muitos produtos no mercado também que são essas misturas de sistêmicos junto com protetores e que também pode ser utilizado nessa fase aqui. É importante destacar que também pode ser utilizado sistêmicos em qualquer fase.
assim como também os sistemas locais. Mas sempre você deve fazer uma avaliação do custo-benefício. Como eu falei para vocês, nessas condições aqui, nem sempre você vai ter a ocorrência da requeima. Porém, é necessário você fazer uma boa avaliação junto com o engenheiro agrônomo que assiste você, para que você possa tomar a decisão da melhor estratégia de manejo preventivo. O importante é que você faça um bom acompanhamento do clima, acompanhe a presença do patógeno no ambiente, para que você possa escolher as melhores estratégias. Lembra que eu falei para vocês lá no início, naquele triângulo da doença, e era fundamental você fazer essa avaliação climática e escolher, decidir as melhores estratégias de controle nessa fase. Para auxiliar na decisão, você pode também utilizar sistema de previsão climática. Por exemplo, a EPAGRE, em Santa Catarina, ela tem um sistema muito bacana e que entrega informações muito detalhadas aqui para os produtores. Nesse caso aqui, eu escolhi a cultura do tomate, escolhi a requeima do tomate, e você vê aqui hoje, na data de hoje, 16 de julho de 2025, quais são as cidades onde você tem um risco severo de ocorrência de requeima. Então imagina, você produtor está no campo observando o clima e junto com essa informação aqui, você toma muito mais fácil a sua decisão. É importante destacar que, quando você tem aqui, nesse caso aqui, os pontos amarelos e laranjas, você tem uma condição climática de risco leve e moderado. E é necessário sempre você fazer a aplicação dos produtos, porque mesmo que seja leve ou moderado, você tem uma condição favorável para a ocorrência da doença. Praticamente aqui, apenas os pontos verdes são aqueles que você não tem risco de ocorrência, e vai bater, por exemplo, aquela condição de clima aberto. Então, junto com a informação da sua análise da sua propriedade, com essa informação do sistema de previsão, você consegue tomar uma decisão mais adequada, mais assertiva e utilizar as melhores estratégias de controle. E na sequência, eu vou falar para vocês aqui dessas ferramentas que estão disponíveis e registradas no mapa aqui no Brasil para o controle de requeima nas culturas de batata e tomate. Aqui está misturado todos os produtos, tá? São os ativos que são registrados para requeima nas duas culturas. É importante sempre você consultar se você produz só tomate ou só batata, quais são os produtos comerciais que estão registrados na cultura e no estado que você produz. Mas vamos lá, quando a gente fala dos protetores, que são chamados produtos de contatos, nós temos várias ferramentas, vários princípios ativos que são registrados e que estão disponíveis. Mas é importante, quando a gente fala para vocês a necessidade de você fazer a rotação desses produtos para você evitar a resistência das doenças. A requeima ela é uma doença que existe vários casos no Brasil e fora de resistência a vários princípios ativos. Portanto, é necessário que você faça um bom manejo de rotação, evitar de ficar repetindo o mesmo produto na propriedade. Com isso, você tem menos risco de você ter diminuição da eficácia de controle. Aqui existe um grupo que são chamados de produtos multissítios, né? Então eles estão aqui mesmo com grupos químicos diferentes, o 01, o 03, 04, 05, mas eles têm atividades semelhantes. Como eles são multissítio, o risco de você ter resistência é muito menor. Porém, é necessário que você faça uma boa rotação desses produtos. Aqui nós temos mais 3 grupos distintos, que são ativos diferentes, e que existem 3 sítios de ação diferentes. Então veja que aqui você já amplia fortemente mais ferramentas disponíveis para que você faça um bom manejo preventivo da requeima. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar na sequência, existem vários produtos que são misturas dos sistêmicos junto com esses protetores. Com isso, você amplia o espectro de controle da doença, aumentando assim o controle de várias fases da requeima e também auxilia no controle de outras doenças importantes do cultivo do tomate e da batata. Aqui nós temos uma lista dos produtos que são chamados sistêmicos locais. Aqui são produtos de ação mesossistêmica e translaminar. Então nós temos vários princípios ativos que existem disponíveis no mercado brasileiro. Mais importante você ter uma atenção especial, por quê? Por exemplo, esses 4 primeiros grupos aqui, eles são do modo de ação da respiração. Nós temos um que tem um sítio de ação diferente e temos 3 princípios ativos aqui que são do mesmo sítio de ação. Então você deve evitar ao máximo de utilizar essas ferramentas em sequência e é necessário que você faça a rotação delas com outros grupos de produtos. Aqui também, da mesma forma, você tem 3 princípios ativos que estão agrupados no mesmo sítio de ação. Então é necessário que você faça a rotação desses ativos, evitando de ficar
colocando um em sequência do outro. Necessário sempre fazer essa rotação para evitar a resistência. Isso é muito importante. E temos aqui mais um produto também, mais dois produtos na verdade, um do grupo B5 e um que é desconhecido do seu sítio de ação, que é muito utilizado aí no manejo preventivo da requeima. Então existem várias ferramentas que você pode utilizar no manejo preventivo, principalmente naquelas fases que a gente comentou para vocês de transições, onde você começa a ter um clima que estava desfavorável e começou a ficar favorável para a requeima. Então essas ferramentas aqui são muito importantes e necessárias nesse momento estratégico da cultura. E aqui nós temos o terceiro grupo, que são chamados produtos sistêmicos. Nós temos alguns ativos aqui, conforme você pode ver na tabela, e nós temos 4 grupos distintos. Grupo A1, F4, F9 e o P01. Esses ativos são aqueles que são utilizados nas condições climáticas mais favoráveis à doença. Obviamente, é importante que você utilize eles também sempre preventivamente, mas nessas condições, quando você tem um clima muito favorável à doença, geralmente você não consegue entrar com pulverização. Então, se você tiver um bom sistema de previsão, avaliando as condições climáticas, você vai fazer a aplicação desses produtos sempre preventivamente, antes das condições ficarem extremas, e assim você vai ter o produto sistêmico atuando, evitando que a doença se instale ou que progrida. É importante destacar que, quando você tem lesões presentes na área, a utilização desses produtos sistêmicos ou até de alguns sistêmicos locais, ele vai te ajudar muito a evitar que a lesão se expanda nas folhas, ou nas hastes, ou nos pecíolos, evitando assim que ela progrida muito mais rápido e assim comprometa cada vez mais a área foliar. Então, quando você tem, repetindo, lesão presente na área, é necessário que você utilize produtos sistêmicos ou alguns sistêmicos locais para que você possa travar o crescimento da doença. Isso é muito importante e necessário para que você possa ter uma performance melhor no controle. E sempre fazendo a rotação dos produtos. Nunca repita o mesmo produto de forma sequenciada, pois assim você vai estar aumentando o risco de resistência da requeima, ok? Aqui tem um ponto muito importante. No mercado brasileiro, existem várias misturas de produtos que já estão prontas e que ajudam muito a você, produtor, e a nós que recomendamos, a ter um controle mais efetivo da requeima e de outras doenças. Os dois protetores que são mais utilizados nas misturas é o mancozeb e o clotalonil. Aqui você tem a lista dos ativos sistêmicos e sistêmicos locais que são adicionados junto com o mancozeb, e você pode pesquisar no site, na internet, e você vai achar várias marcas comerciais, assim como também o clotalonil, que tem vários outros princípios ativos também que são associados com ele, e assim você consegue ter um espectro de controle melhor. Existem também várias outras misturas, eu agrupei elas aqui, que são associações de sistêmicos locais com outros protetores também, ou até a mistura de sistêmicos com sistêmicos locais e até de protetores com protetores que estão disponíveis no mercado brasileiro. Então, para cada situação, como a gente comentou, climático, você pode estar utilizando uma ou outras ferramentas aqui que vai te auxiliar muito no controle da doença. Eu queria destacar 2 pontos aqui importantes que está relacionado à condição climática. Porque nós temos 2 protetores que, apesar de terem amplo espectro de controle, eles têm comportamentos diferentes quando você tem presença ou não de água no ambiente. Nós temos uma molécula hidroscópica e uma molécula menos hidroscópica, mais lipofílica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem uma condição de ambiente, onde você tem água livre na folha, ou quando você tem uma previsão que vai chover, essa molécula aqui, ela tem muito mais chance de ser lavada na folha, em detrimento a essa molécula aqui, por exemplo, o clotalonil, que é uma ferramenta que consegue aderir muito mais à camada serosa e resistir mais à lavagem, à chuva e até à irrigação. Então, em algumas situações, essas misturas com clotalonil, ela tende a resistir muito mais à lavagem e resistir mais na folha, e nessas condições mais extremas, há uma tendência de você ter um resultado melhor de controle. Não necessariamente essas misturas aqui são ruins, muito pelo contrário. Porém, é importante que você faça sempre esse acompanhamento climático e possa escolher essas misturas também numa condição onde você está em início de transição de uma condição menos favorável para uma mais favorável, e assim você consegue também otimizar a utilização dessas ferramentas. Essas misturas aqui também, como eu falei para vocês, muitas delas aqui são formadas por produtos sistêmicos,
E aí, quando você utiliza em qualquer condição, elas vão ser absorvidas pelas folhas e vão fazer o processo protetor também, prevenindo que, principalmente quando a doença infecte, através da infecção inicial, você tem uma condição de controle efetivo, principalmente se ela tiver uma infecção, você evita que a doença possa se colonizar e infectar completamente a planta. Então, para finalizar, só reforçando para vocês, nós temos 3 grupos importantes de produtos e que há correlação direta dele com as condições climáticas. Então, os protetores eles são mais utilizados quando as condições são mais desfavoráveis à requeima. Os sistêmicos locais eles são utilizados principalmente quando você tem as transições e o início das condições mais favoráveis para a ocorrência da doença. E os sistêmicos, principalmente nas condições mais críticas, são aquelas ferramentas que podem te ajudar mais, evitando assim que você perca o produto na lavagem na folha. Mas lembrando para vocês que vocês podem utilizar essas ferramentas em qualquer fase da cultura, desde que você faça um bom acompanhamento e uma avaliação das misturas que você vai utilizar, otimizando assim e complementando o espectro de controle de uma ou outra molécula. Para finalizar, eu queria deixar aqui algumas considerações finais. A primeira delas é necessário nós conhecermos profundamente o inimigo que a gente vai controlar. E nesse vídeo aqui você viu várias informações importantes da requeima e várias informações das ferramentas de controle que com certeza vai te auxiliar a ter uma melhor performance de controle. Outro ponto importante é o monitoramento da doença e o acompanhamento do clima é chave de sucesso. Então a gente falou para vocês que é importante você monitorar, acompanhar e ficar de olho no clima. Se possível, através daquelas ferramentas de previsão climática, junto com o sistema de previsão de doenças, vai te ajudar muito a ter um controle mais efetivo da requeima. Outro ponto importante é você escolher os produtos adequados para as condições climáticas que estão predominantes. Então é importante avaliar toda a condição climática e escolher as ferramentas como a gente acabou de falar para vocês, os protetores, os sistêmicos locais e os sistêmicos. Se você aprender e fazer o manejo mais adequado desses produtos, com certeza você vai ter muito mais sucesso aí no campo. O momento de aplicação é um fator crucial de controle. Nós falamos nesse vídeo aqui sempre da importância de você fazer um trabalho preventivo, evitando ao máximo de fazer um trabalho curativo. Então, escolhendo essas ferramentas pelas condições climáticas predominantes e aplicando adequadamente e rápido essas ferramentas, você vai ter muito mais chance de sucesso. Promover sempre a rotação dos modos de ação dos fungicidas. Depois você pode voltar aqui no vídeo, fazer um print da tela e observar todas as informações que a gente passou de grupos químicos, mas principalmente do modo de ação. Você deve evitar ao máximo de ficar repetindo produtos, o mesmo produto ou até produtos do mesmo modo de ação. Com isso você vai ter muito mais chance de sucesso e vai evitar fortemente a ocorrência de resistência de requeima aí na tua propriedade. E por fim, utilizar sempre as doses recomendadas pelos fabricantes. Então evite ao máximo de ficar reduzindo dose ou até utilizando doses muito elevadas, de forma curativa. Se você utilizar as doses recomendadas pelos fabricantes, você tem muito mais chance de sucesso no manejo da requeima aí na tua propriedade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus colegas que trabalham com batata e tomate, faça chegar essas informações. Mas deixe um comentário aqui. Quais pragas ou doenças do HF você gostaria que a gente fizesse novos vídeos para você? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as nossas redes sociais, como você está vendo aqui nesse vídeo também. Tem os nossos contatos e você pode falar com a gente que a gente vai poder te ajudar com o maior prazer. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo. Até mais!